Meu nome é Dolores e tenho mais de 60 anos trabalhando com o oculto. Eu não sou bruxa de conto de fadas, não uso chapéu pontudo, nem voamos em vassouras. Sou mulher que conhece os segredos que outros preferem ignorar. Sabemos como falar com os espíritos opressores, malignos, e como dobrar a vontade do universo quando necessário. Como fazer com que as coisas aconteçam de maneiras que pessoas comuns jamais entenderiam. Não gosto de romantizar o que faço. Isso não é um jogo. Não é entretenimento para turistas que vêm atrás de leituras de tarô. Meu trabalho é sério, às vezes sombrio, e sempre tem consequências. Cobro bem pelos meus serviços porque sei o que vale. Resolvi problemas que pareciam impossíveis. Ajudei pessoas desesperadas que não tinham aonde mais recorrer. Mas também tenho limites. Há coisas que não faço, linhas que não cruzo. Pelo menos isso eu acreditava, até conhecer Gabriele. Ela chegou à minha casa numa terça-feira à tarde. Era uma mulher de uns 40 e poucos anos, magra, com o rosto marcado pelo cansaço. Vestia roupas simples, jeans e uma blusa branca. Nada chamativo, mas o que mais me impactou foram os olhos dela. Estavam vermelhos, inchados, como se tivesse passado dias inteiros chorando. Entrou sem dizer muito. Só me perguntou se eu era Maria Dolores, a que trabalhava com essas coisas. Confirmei e a fiz entrar. Sentou-se na cadeira em frente à minha mesa de trabalho e começou a contar sua história. Sua filha estava em coma fazia 3 semanas. Um homem, seu namorado, a havia agredido brutalmente. Não foi uma discussão fora de controle. Não foi um acidente, foi uma surra metódica e sistemática, usando punhos e pés para destruí-la. Os médicos disseram que os danos cerebrais eram severos. Se acordasse, provavelmente nunca seria a mesma pessoa. Ficaria dependente de máquinas e cuidados constantes. Gabriele me contou tudo com voz plana, quase mecânica, como se lesse um relatório médico. Não chorava enquanto falava. Acho que já não tinha lágrimas naquele momento. O problema, me disse, era que o homem que fez isso era filho de um delegado importante da cidade. Alguém com conexões, poder, capacidade de fazer as coisas desaparecerem. A polícia havia registrado a denúncia sim, mas tudo se movia lento, devagar demais. O rapaz nem sequer fora chamado para depor formalmente. Estava em casa, vivendo sua vida normal, enquanto a filha de Gabriele agonizava no hospital. Gabriele me olhou diretamente quando terminou de contar. Perguntou se eu poderia ajudá-la, se poderia fazer algo para que aquele homem pagasse pelo que fez, que precisava de justiça porque o sistema claramente não andaria. Eu disse que não. Expliquei que não trabalho com casos tão pesados, especialmente envolvendo violência contra mulheres. Não porque não me importe, mas porque esse tipo de trabalho deixa marcas, exige energias muito escuras, muito perigosas, e as consequências podem ser imprevisíveis. Gabriele assentiu, levantou-se sem dizer mais nada e foi embora. Vi a decepção no rosto dela ao fechar o portão. Fiquei ali, olhando o espaço vazio que deixou, sentindo um peso estranho no peito, mas mantive minha decisão. Tinha que ser assim. Passou um mês. Continuei minha vida, atendendo outros clientes, fazendo trabalhos mais simples, limpezas energéticas, amarrações de amor, proteções para casas, coisas normais dentro do que considero normal. Tentei não pensar em Gabriele nem na filha dela, mas uma parte de mim continuava presa à situação, perguntando-me o que teria acontecido, se a menina acordara, se o namorado enfrentara alguma consequência. Então Gabriele voltou. Era uma sexta-feira à noite, já quase escura. Bateu na minha porta com força, insistente. Quando abri, vi que estava pior do que da primeira vez. Havia perdido peso. A pele estava acinzentada. Seus olhos estavam completamente vazios. Entrou sem que eu a convidasse, sem pedir permissão. Tirou 3 fotografias da sua bolsa e as colocou sobre a minha mesa. Explicou cada uma com voz trêmula.
A primeira era a filha dela antes de tudo isso. Uma moça bonita, jovem, sorridente, cabelo longo e escuro, olhos brilhantes, cheia de vida. A segunda foto mostrava a mesma moça em uma cama de hospital. Tinha a cabeça enfaixada, tubos por toda parte, máquinas conectadas ao seu corpo. O rosto estava inchado, desfigurado pelas agressões, irreconhecível. A terceira foto era um caixão branco, fechado, rodeado de flores. Gabriele me disse que acabara de enterrar a filha naquela mesma manhã, que depois de 3 semanas em coma, seu corpo finalmente havia se rendido, que os médicos fizeram tudo o que puderam, mas os danos eram severos demais, que sua menina havia morrido sem despertar nunca, sem poder se despedir, sem poder ver justiça. Então ela me contou o que aconteceu depois do funeral. Chegou em casa destruída, sem forças, sem vontade de nada, e meia hora depois recebeu uma visita. O delegado, o pai do assassino de sua filha, veio sozinho, sem uniforme. Disse que lamentava muito o que havia acontecido, que era uma tragédia, mas que seu filho não podia ir preso, que isso arruinaria seu futuro, sua vida inteira. O delegado ofereceu dinheiro, bastante dinheiro. Disse que ela usasse para pagar o funeral, para refazer a vida, para o que precisasse. Também prometeu que o filho seria punido de outra maneira, que o mandaria para um colégio interno particular, com disciplina militarizada, onde aprenderia disciplina, que o manteria afastado por anos, que o filho estava arrependido, que não quisera que as coisas chegassem tão longe. Gabriele disse que não queria seu dinheiro, que a única coisa que queria era ver o filho dele atrás das grades por anos. O delegado insistiu. Deixou o dinheiro sobre a mesa da cozinha dela, um envelope grosso, cheio de notas, e foi embora. Pediu que ela pensasse bem, que não podia devolver a filha, mas podia ajudá-la financeiramente, que esquecesse aquilo e seguisse em frente. Gabriele pegou aquele envelope, veio direto à minha casa e o colocou sobre a minha mesa, junto às fotografias. Disse que usasse aquele dinheiro para ajudá-la, que queria me pagar com o dinheiro do próprio delegado, que nada seria mais justo do que isso. Disse que, se eu não a ajudasse, ela não saberia o que fazer, que a filha era tudo o que lhe restava, que o pai as havia abandonado quando a menina era pequena e estiveram sozinhas desde então, que a filha lhe prometeu que cuidaria dela quando fosse maior, que nunca a deixaria sozinha. Agora estava sozinha, completamente sozinha, e não tinha razões para continuar vivendo, que a morte da filha não significava nada para aquele bosta, e o rapaz continuava respirando, comendo, dormindo, vivendo, enquanto a menina estava debaixo da terra. Fiquei olhando as fotografias, a moça sorridente, a moça destruída no hospital e o caixão. Senti algo que não sentia há muito tempo, uma raiva profunda, visceral, que me queimava por dentro. Não era só por Gabriele ou por sua filha, era por todas as mulheres que eu conhecia ao longo da vida, que haviam sofrido violência e não receberam justiça, por todas as mães que enterraram suas filhas enquanto os responsáveis andavam livres. Disse a Gabriele que sim, que a ajudaria, que aquele rapaz pagaria pelo que fez. Ela me perguntou o que eu precisava. Dei-lhe uma lista específica. Precisava de objetos pessoais do rapaz, roupas que ele tivesse usado, algo com seu cheiro, sua essência. Gabriele me disse que havia coisas dele no quarto da filha, que depois da surra, quando a filha foi levada ao hospital, ela não mexeu em nada do quarto. Tudo continuava exatamente como ele deixou. Gabriele saiu da minha casa naquela noite e retornou 2 horas depois. Trouxe uma mochila cheia de coisas, uma camisa, um par de tênis, uma escova de dentes, alguns papéis com sua caligrafia, tudo impregnado com sua energia, com sua presença, era mais que suficiente para o que eu tinha planejado.
Expliquei a Gabriele que esse tipo de trabalho não tem prazos exatos, que não podia prometer que algo específico aconteceria em determinada data, que as forças que eu iria invocar trabalhariam à sua maneira e no seu tempo, que a única coisa que podia garantir era que ele sofreria consequências, como quando e de que forma eu não sabia, mas sofreria. Gabriele disse que não tinha expectativas, que só queria fazer algo, qualquer coisa, para honrar a memória da filha, que não podia ficar parada enquanto aquele rapaz seguia a vida como se não tivesse matado alguém. Aceitou minhas condições, deixou o dinheiro do delegado sobre a minha mesa e foi embora. Fiquei sozinha com os objetos, as fotografias e uma sensação de peso no estômago. Sabia que o que estava prestes a fazer era perigoso. Sabia que cruzava uma linha que havia jurado não cruzar, mas naquele momento não me importou. A raiva era mais forte que qualquer precaução. Passei 3 dias me preparando para o ritual. Não foi como outros trabalhos que eu já havia feito. Este requeria algo diferente, algo mais profundo. Consultei livros antigos que herdei da minha avó, aqueles que raramente abria porque falavam de magia negra que vai além do seguro. Busquei os ingredientes corretos. Ossos humanos, terra de cemitérios particulares, objetos que havia guardado durante anos, esperando o momento adequado. Fiz o ritual na noite de lua nova. A escuridão total era necessária para esse tipo de trabalho. Preparei meu espaço, tracei círculos de proteção, acendi velas negras e vermelhas, coloquei os objetos do rapaz no centro junto com as fotografias que Gabriele me deu. Resumindo para vocês, fiz o ritual. Invoquei forças diretamente das trevas, espíritos que habitam os lugares escuros desta cidade, entidades que entendem de sofrimento e vingança. Pedi que encontrassem o rapaz, que o marcassem, que fizessem sua vida tomar um rumo onde enfrentaria consequências pelo que fez. Não pedi sua morte diretamente. Isso é importante entender. Eu não dito como as forças agem. Apenas abro as portas, crio conexões, estabeleço intenções. O que acontece depois está fora do meu controle. É como lançar uma pedra em um rio e observar as ondas se expandirem. Não sei exatamente onde terminarão essas ondas, mas sei que existirão. Queimei a maioria dos objetos do rapaz. Guardei as cinzas em um frasco selado que enterrei no meu jardim dos fundos. Limpei meu espaço, me purifiquei com fumaça de sálvia e dormi por 14 horas seguidas. Quando acordei, liguei para Gabriele. Disse que o trabalho estava feito, que agora só restava esperar. Ela me agradeceu com a voz quebrada e desligou. Passaram-se semanas sem notícias. Segui com minha vida normal, atendendo outros casos, mas sempre com uma parte da mente pensando naquele trabalho. Perguntava-me se havia funcionado, se as forças haviam escutado, se algo estava acontecendo que eu não sabia. Então, 2 meses depois do ritual, Gabriele me ligou. A voz dela soava diferente, menos vazia, menos desesperada. Contou que o delegado cumprira sua promessa. Tinha enviado o filho para um colégio interno particular com disciplina militarizada em outro estado, algo bem rigoroso. O rapaz passou quase todo o ano letivo lá. Tudo parecia ir bem para ele. Estava prestes a terminar o último ano quando finalmente voltaria para casa com os pais. Mas algo aconteceu na última semana antes do início das férias. Algo que ninguém esperava. Gabriele me contou o que sucedeu naquela escola militar. O filho do delegado, a quem chamarei Paulo César, porque esse era seu nome, havia passado quase todo o ano na instituição sem incidentes maiores. Era um lugar rígido, com regras estritas, horários militares, treinamento físico intenso. Os garotos ali vinham de famílias abastadas que não sabiam o que fazer com seus filhos problemáticos. Alguns tinham problemas de conduta, outros haviam cometido delitos menores que os pais queriam esconder. Todos estavam lá para serem reformados, disciplinados, transformados em cidadãos respeitáveis.
Paulo dividia dormitório com outros 5 rapazes. Entre eles estavam 2 jovens que haviam sido enviados por razões semelhantes às dele. Um chamava-se Gilberto, o outro Renato. Ambos provinham de famílias influentes. Ambos haviam tido problemas sérios em suas cidades de origem. Gilberto havia sido acusado de torturar animais do bairro, matando gatos e cachorros de formas cruéis. Seus pais conseguiram que o caso não chegasse aos tribunais e o enviaram a essa escola interna particular com disciplina militarizada, esperando que a disciplina o corrigisse. Renato havia atacado uma colega do colégio anterior. Não chegou tão longe quanto Paulo com a filha de Gabriele, mas havia hospitalizado a moça com fraturas nas costelas e no braço. Sua família pagou uma compensação generosa e o mandaram embora antes que a denúncia formal fosse processada. Os 3 conviveram por meses. Aparentemente se davam bem, participavam das atividades, seguiam as regras. Os instrutores não relataram comportamentos preocupantes. Tudo parecia normal até aquela última semana. Foi numa quarta-feira à noite. Os rapazes tinham tempo livre depois das atividades do dia. A maioria estava nas áreas comuns, jogando cartas ou assistindo televisão. Paulo César disse que queria tomar banho cedo e ir dormir. Estava cansado nos últimos dias, com dores de cabeça que o impediam de se concentrar bem. Os instrutores acharam que era estresse pelo fim do ano escolar, mas quando Paulo foi ao banheiro do dormitório, Gilberto e Renato o seguiram. Ninguém mais estava por perto. O que aconteceu depois ficou documentado nos laudos e processos criminais diante das confissões dos 2 rapazes. Emboscaram-no assim que entrou. Renato o acertou por trás com uma pedra, deixando-o atordoado. Logo em seguida, os 2 o arrastaram para um dos quartos de armazenamento no corredor, um espaço pequeno onde guardavam produtos de limpeza e equipamentos esportivos. Ninguém os viu, ninguém ouviu nada. Uma vez dentro, amarraram-no com cordas que haviam roubado da área de treinamento físico. Colocaram uma mordaça na boca. Paulo estava consciente, mas desorientado, sem entender o que se passava. Gilberto depois declarou que os olhos de Paulo mostravam terror absoluto, que ele tentava falar através da mordaça, fazer sons, mas eles o ignoravam completamente. O que fizeram depois foi metódico. Renato havia trazido uma faca que pegou na cozinha semanas antes. Começaram a arrancar suas roupas, deixando-o exposto. Depois, iniciaram cortes superficiais nos braços e nas pernas. Não cortes para matá-lo rapidamente, mas para ver como reagia, para estudar sua dor. Gilberto declarou mais tarde que queriam saber como era o corpo humano por dentro, que tinham curiosidade sobre os órgãos, sobre como tudo funcionava, que haviam lido sobre anatomia, mas nunca tinham visto nada real. Queriam experimentar. Queriam entender o que se sentia ao matar alguém, causar esse nível de dano, ter poder absoluto sobre outra pessoa. Paulo César ficou vivo durante a maior parte do que lhe fizeram. Os cortes tornaram-se mais profundos. Abriram seu abdômen, tocaram seus órgãos internos, observavam sua reação a cada coisa que faziam. Mantiveram-no consciente o máximo possível, provavelmente desfrutando de sua agonia. Quando finalmente morreu, por perda de sangue e choque traumático, eles limparam parcialmente a cena. Não muito bem, porque eram adolescentes sem experiência real em encobrir crimes. Deixaram o corpo ali e voltaram ao dormitório como se nada tivesse acontecido. Tomaram banho, trocaram de roupa, guardaram as peças manchadas em seus armários, depois desceram para a área comum e se juntaram aos outros rapazes como se tivessem estado lá o tempo todo. O corpo de Paulo foi encontrado na manhã seguinte por um dos instrutores que fazia a ronda de inspeção. O quarto de armazenamento estava trancado por fora, mas a chave estava na fechadura. Quando o instrutor abriu e viu o que havia dentro, chamou imediatamente a polícia. A cena era brutal.
Os investigadores comentaram que parecia ato de alguém com algum conhecimento anatômico ou, ao menos, com um interesse doentio no corpo humano. Não foi um crime passional, nem um assassinato rápido. Foi tortura prolongada, experimentação sádica. A investigação não demorou muito. Gilberto e Renato não eram criminosos sofisticados. Deixaram evidências por toda parte, sangue em suas roupas, impressões no local, e foram vistos próximos à área naquela noite, quando os interrogaram separadamente. Ambos confessaram quase imediatamente, sem demonstrar remorso real, falando do ato como se fosse um experimento que finalmente haviam realizado. Psicólogos concluíram que os dois apresentavam sinais claros de psicopatia, falta de empatia, comportamentos antissociais desde cedo e tendências violentas que haviam sido ignoradas ou minimizadas por suas famílias. Talvez não tenha sido coincidência. Talvez as forças que eu invoquei o tenham guiado até ali, tornando-o vulnerável naquele momento preciso, marcando-o de alguma forma que apenas aqueles dois jovens puderam perceber inconscientemente. Não acredito em coincidências quando se trata de magia negra. Acredito em consequências, e isto foi uma consequência. O delegado recebeu a notícia enquanto estava em seu escritório. Disseram-lhe que houve um incidente na escola do filho e que precisava viajar imediatamente. Não deram detalhes por telefone. Ao chegar, o levaram e mostraram-lhe o que restava do filho. O caixão teve de ser totalmente lacrado. Não houve velório a caixão aberto, porque o corpo estava muito danificado. Gabriele contou que o delegado desabou ao ver o filho, gritou, chorou e chegou a tentar agredir os oficiais. Teve um ataque de pânico tão forte que os médicos temeram um infarto. O funeral foi privado, só para a família imediata. Não houve cerimônia pública nem discurso sobre o jovem que poderia ter sido. Só um pai arrasado enterrando o filho, sabendo exatamente como havia morrido e que sofreu de forma horrível. Gilberto e Renato foram apreendidos pela polícia. Por serem menores de idade, o caso não foi julgado na vara criminal comum, mas sim na vara da infância e juventude. Ainda assim, o juiz foi categórico ao afirmar que aquele era um dos atos infracionais mais cruéis já registrados no estado. Os dois foram internados em regime fechado em uma unidade mais rigorosa no interior do país. O tipo de lugar onde o tempo não passa. No julgamento, detalhes do que haviam feito vieram à tona, expondo e humilhando as famílias. Os sobrenomes deles ficaram manchados para sempre. O que mais me impressionou, quando Gabriele me contou tudo, foi o que aconteceu depois com o delegado. Ele não conseguiu voltar ao trabalho. Tentou retornar à delegacia 2 semanas após o funeral, mas teve outro ataque de ansiedade. Foi encaminhado para terapia obrigatória e recebeu licença médica. 3 meses depois, sugeriram sua aposentadoria antecipada e ele aceitou. A esposa não suportou o peso do ocorrido. A dor de perder o filho daquela maneira, somada à culpa por terem encoberto crimes anteriores e pago para manter o filho fora da prisão, a levou a uma depressão severa. Deixou de comer, de dormir, de sair de casa e acabou pedindo divórcio. Não culpava diretamente o marido, mas não suportava continuar naquela casa e naquela cidade com aquelas lembranças. O delegado ficou sozinho, começou a beber, primeiro ocasionalmente e depois de forma contínua, perdendo o controle da vida. Vendeu a casa e mudou-se para um apartamento pequeno, que também se tornou insustentável. O álcool consumiu seu dinheiro e sua energia. Gabriele me disse que o viu meses depois, mendigando em uma esquina. Ela não o reconheceu de imediato porque estava irreconhecível, emagrecido, com roupas sujas e rasgadas, cabelo e barba descuidados, segurando uma garrafa em um saco de papel e um copo vazio, pedindo moedas. Gabriele passou por ele sem lhe dar nada. Disse que sentiu algo estranho ao vê-lo assim. Não era exatamente satisfação ou alegria, era como fechar um círculo.
Quando ela me contou tudo, eu ouvi cada palavra com atenção absoluta, sem interrompê-la. Deixei que falasse tudo o que precisava. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um bom tempo. Me olhou e me perguntou se eu havia feito com que tudo aquilo acontecesse, se meu ritual causara especificamente a morte de Paulo daquela forma. Eu disse a verdade. Não controlo a forma como as forças atuam, apenas abro portas. Estabeleci a intenção de que Paulo enfrentasse consequências pelo que fizera. Como se manifestaram essas consequências não estava em minhas mãos. As forças encontraram um caminho, juntaram Paulo a Gilberto e Renato e criaram as circunstâncias. Foi justiça, talvez proporcional. Paulo havia violentado brutalmente uma jovem até deixá-la em coma, onde morreu depois. E ele morreu de forma brutal e com grande sofrimento. Há quem diga que recebeu o que deu. Há quem diga que ninguém merece morrer assim. Não importa o crime. Eu não sou juíza, sou apenas o instrumento. As forças decidiram. Gabriele agradeceu de novo. Disse que finalmente podia dormir, que havia visitado a sepultura da filha e contado tudo, que sentia que a morte da filha não fora em vão e que o homem que a tirou da vida a havia pago. Foi embora naquela tarde e eu não a vi por meses. Se pudesse falar com Gabriele agora, diria que espero que tenha encontrado paz, que a mudança de estado lhe ofereça a chance de ser feliz novamente, que a filha viverá sempre em sua memória, mas que essa lembrança não precisa ser definida pelo sofrimento e pela raiva, que ela pode lembrar os bons momentos sem que venham sempre acompanhados da imagem do hospital e do caixão. Diria também que não me arrependo de tê-la ajudado e que faria o mesmo novamente se estivesse na mesma situação, embora agora com mais cuidado e consciência das possíveis consequências, que o sofrimento dela era real e sua necessidade de justiça válida, e que me honra de ter sido o instrumento que lhe permitiu encontrar algo parecido com a paz.